E aí, o que eu queria começar a falar é sobre o futuro do trabalho. O que diacho é esse, né? O que é futuro do trabalho para você? É mais do que, sei lá, mais do que um artigo científico? O que você entende de futuro do trabalho? Porque eu, na minha posição aqui, enxergo que você está numa área de futuro do trabalho, né? Uma rede de tecnologia, trabalhando em áreas assim totalmente diferentes. Mas, nossa, isso daí é muito futuro. Mas não, já está acontecendo agora, né? E você está preparando o futuro para nós, provavelmente. Que agora eu ainda não entendo, mas que daqui a pouco vai ser alguma funcionalidade que nós, usuários, iremos utilizar. Então, o que é futuro do trabalho para ti, Cíntia? Então, acho que o futuro do trabalho, ele basicamente se resume para mim numa premissa de que se antes, e aí, de novo, né, voltando na minha época lá de início de carreira, se antes no mercado tinha a regra de que os profissionais precisam se reinventar para conseguir conquistar boas oportunidades no mercado de trabalho, hoje, quem precisa se reinventar são as empresas. Por quê? Futuro do trabalho, óbvio que a gente ama inteligência artificial, chats, dancinhas no TikTok, etc. Mas o futuro do trabalho ele está relacionado também ao futuro da própria sociedade, a convivência que a gente tem com outros seres humanos. Por quê? Hoje as empresas precisam se tornar cada vez mais humanas, no sentido de que antes, talvez, temas como saúde mental, diversidade, segurança emocional, né, eram coisas que era o teu privado. Se tu falasse sobre saúde mental dentro de uma empresa, alguns anos atrás, todo mundo ficava com o pé atrás, dizendo assim, nossa, aquela pessoa tá ficando louca, né? Ou vai surtar a qualquer instante. Mas hoje, principalmente com tudo que a gente aprendeu de bom e de ruim também com a pandemia, a gente sabe que não tem como ter uma vida fragmentada, né? Ou seja, de ser uma pessoa totalmente diferente depois que a gente bate o cartão ali às 6 horas da tarde, né? Então as pessoas cada vez mais colocam a sua avaliação de vale a pena eu estar dentro dessa empresa? Então, acho que Sim. isso é um ponto. E por isso que as empresas precisam trazer, né, trabalhar cada vez mais o seu perfil de liderança, a sua cultura, né, dentro da empresa, e também derrubar velhos preconceitos, como essa questão de saúde mental, flexibilidade no trabalho, né? Eu não preciso nem dizer aqui que, enquanto mulher, quando eu estava começando a minha carreira na área de tecnologia, eu tinha muito medo de quando eu chegasse na idade que eu estou agora, porque eu sempre pensava, o que vai ser de mim depois que eu fizer 30 anos? E se eu for mãe nesse meio de caminho, o que será que vai acontecer? Porque geralmente, em posições de liderança, em posições assim de mover as coisas, parecia que tu muito pouco via mulheres por essa coisa de ter esses vieses, né, inconscientes de não conseguir pertencer ou não conseguir fazer as coisas dependendo de quem tu fosse ou qual era o teu momento de vida. Então, da mesma forma que também a questão do trabalho remoto, ele está aí para ficar. Porque antes sempre tinha aquele coisinha, ai, mas eu preciso ver aqui a pessoa do meu lado. Gente, com a pandemia, ou tu aceitava as pessoas em casa por questões sanitárias, para que a tua empresa continuasse ganhando dinheiro, ou Uhum. era só chegar ali e assinar a falência, porque essa era a verdade. Né? Então, acho que o futuro do trabalho, para mim, é muito disso. É usar a tecnologia para facilitar cada vez mais o trabalho das pessoas. E aqui, muitas pessoas que talvez não sejam de tecnologia têm muito medo de inteligência artificial, porque né, tem até pesquisas dizendo que nos Estados Unidos, em não sei quantos anos, acho que 25% das posições de trabalho vão deixar de existir. Mas a gente não pode ver a tecnologia como algo que vai te demitir, mas sim te promover. Porque se tu é uma pessoa que está aberta a aprender, né, a se reciclar, digamos assim. A minha mãe, quando eu trabalhava, ela sempre vinha lá com os cursos que ela dizia: ah, minha empresa me mandou para o curso de reciclagem, né? Mas é isso. Se É tu tá ali verdade, era esse o te nome, né? reciclando, te atualizando, tu vai conseguir te recolocar, tu vai conseguir crescer dentro da tua própria empresa e melhorar teu salário, melhorar tuas condições, né? Então acho que o futuro do trabalho para mim é isso, tecnologia para ajudar e as pessoas cada vez mais verdadeiras dentro das suas relações. Incrível. Uau. É,
Acho que tem um papel da empresa se tornando cada vez mais humana, né, também. Mas pela tua fala, assim, esse número de 25%, né, das profissões que não vão existir, entendo que tem muitas profissões que não vão existir e novas que vão ser criadas também, Exato. que a gente não faz nem ideia. Mas para ocupar essas vagas, eu acho que vai ter que ter um trabalho muito mais de protagonismo dessas pessoas na carreira delas, do que ficar numa posição passiva esperando ali por uma promoção, por um crescimento. Eu acho que existe uma necessidade de busca de conhecimento com muito mais frequência. Então, provavelmente as posições mais operacionais, elas vão começar a deixar de existir, e aí você vai ter que se reinventar, até mesmo na área de RH, assim, eu venho, né, a minha expertise é muito mais da parte de recursos humanos, e eu vejo a quantidade de novos sistemas, funcionalidades que foram existindo, que vai evitando o trabalho humano, né? Assim, Sim, máquinas, sistemas, plataformas chegando. E aí você tem que ser mais estratégico, não tem um RH mais operacional. Se eu não estiver conectada à estratégia do negócio, eu não vou agregar valor para aquela empresa. E se eu não agrego valor para aquela empresa, não faz sentido a minha cadeira, né? Que tem um custo ali para exato. aquela organização também.